Boa galerinha, professor Leandro com vocês na área, mais uma videoaula, dessa vez equação segmentária. A gente vai dar segmento ao curso de geometria analítica, tá certo? O que é uma equação segmentária? Vamos lá. O estudo analítico da reta é muito utilizado em problemas cotidianos ligados a diversas áreas do conhecimento, como a física, biologia, química, engenharia e até a medicina. Nesse tópico, estudaremos dois importantes tipos de equações da reta no plano cartesiano: a equação segmentária e a paramétrica. Então, pessoal, lembrando, isso tudo aí tem a ver ainda com as equações da reta, beleza? Eu não posso chegar aqui e fazer um vídeo com tudo a ver da equação, tudo a ver com as equações da reta, porque vai ficar um vídeo de 3 horas. Mas vamos lá. A equação segmentária. O que é? Vamos considerar a situação em que uma reta R interceptar é cortar o eixo das abscissas num ponto P e o eixo das ordenadas num ponto Q, com P e Q são não nulos, como mostra a figura ao lado. Pessoal, a equação segmentária é essa equação aqui, é essa reta aqui, tá certo? A equação segmentária, agora vamos considerar um ponto qualquer x, y, que também pertence à reta R. Em seguida, aplicaremos a ideia do alinhamento de 3 pontos, que a gente também já viu, tá? E depois eu vou passar um outro vídeo também falando só desse alinhamento. Ou seja, se 3 pontos estão na mesma reta, o determinante formado por suas coordenadas é igual a 0. A gente já vai aplicar isso daí também. O que a gente tem que observar? Esse cara aqui é o ponto, é o primeiro ponto ali, tá certo? É o ponto P, Esse carinha aqui é o segundo ponto, é o ponto Q. E o X e o Y fazem parte desse terceiro ponto que você coloca aqui para verificar o alinhamento. Esse determinante no final tem que dar 0. Você complementa aqui na terceira coluna com o 1. E como você vai resolver esse determinante aqui, a maneira que você vai resolver, você faz do jeito que você quiser. Eu gosto de aplicar aqui a fórmula de Sarros. Olha lá, aplicando a regra de Sarros, como vamos calcular o valor do determinante a seguir. O que a gente faz aqui na regrinha de Sarros? A gente repete as duas primeiras colunas, Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. As duas primeiras colunas. Isso aqui ficou horrível. Será que verde fica bom? Tá bom. Essas duas primeiras colunas, a gente repete aqui na direita. Aí daí pra frente a gente tem as diagonais principais, são 3 diagonais principais, e as diagonais secundárias. A gente pega e multiplica essas diagonais, né? Multiplica aqui a diagonal, anota o resultado, PQ 1 vezes 1 dá PQ. Mais 0, 0 vezes 1 vezes x dá 0, 1 vezes 0 vezes y dá 0. Fiquei só com PQ, Na esquerda, lembrando que essas secundárias a gente tem que trocar o sinal no final, né? Então fica x vezes q vezes 1 dá xq, né? Menos xq, inverte sinal. Para a esquerda aqui, y1p vai ficar menos yp. Eu não vou fazer tudo aqui, porque senão a gente perde tempo com isso, não é nosso objetivo, né? 0, 0, a gente pega e soma isso daqui igual a 0. Para estar alinhado, tem que dar 0 no final. Beleza? Olha aqui o resultado, Por isso que ficou negativo aqui, o xq e o yp, tá? Porque eles são da diagonal secundária. Beleza? Então a gente vai ter essa expressão aqui no final, dividindo ela por PQ. Encontramos a equação segmentária da reta. A equação fica x sobre p mais y sobre q igual a 1. Beleza? Esse daqui é só um formato, tá, pessoal?
tudo isso continua sendo a equação da reta, tá? Mas isso daqui é um formato da equação da reta específico, beleza? Então, só de você observar esses pontos aqui, você consegue já substituir. Por exemplo, o P é esse valorzinho daqui, ó. Beleza? Que por sinal é o mesmo daqui, né? A gente tem aqui a reta está cortando o eixo das abscissas, o y é 0, a gente só vai ter o x, né? Desse ponto. Então vamos supor que esse ponto aqui estivesse batendo aqui no 3, aqui o P ia ser 3, então é só pegar e substituir 3. Vamos supor que aqui no y ele ia estar batendo aqui no 4, então o que é 4? Então você pegava e substituir aqui no 4. Basicamente é isso, tá? Ele tem esse nome feio aí, mas esse daqui é bem facinho. Por que é importante a gente aprender esse tipo de reta? Porque os exercícios eles são muito variados, então ele pode te dar uma equação desse aí e nem te falar o nome. Ele não vai falar para você, ó, isso daqui é uma equação segmentária. Você que vai ter que observar o tipo pelo formato dela e dali você já consegue substituir algumas coisas no gráfico, ou ao contrário, do gráfico você consegue substituir na fórmula, tá? Então olha lá. Note que P é a medida algébrica do segmento OP, foi o que eu falei anteriormente, né? Que está no eixo X, e Q é a medida algébrica do segmento OQ, que está no eixo Y. Por isso a equação tem o nome de segmentária, que faz parte dos segmentos. Exemplo de equação segmentária. Olha lá, ó. Escreva a equação segmentária das retas R e S na figura a seguir. Então, ó, vamos pensar um pouquinho. A gente tem ali uma reta R e uma reta S. A gente tem duas equações. Volta aqui. Ó, P está embaixo do X e o Q está embaixo do Y. O P no eixo X e o Q no eixo Y. Agora a gente vem para cá de novo. Olha lá. Esse cara aqui está no eixo Y. Esse cara aqui está no eixo X. Se eu fosse escrever essa forma dessa equação segmentária para a reta R, então ó, x sobre menos 4 e y sobre 5 igual a 1. Olha como é que isso aqui é tranquilo. Solução, ó. A equação segmentária da reta R é, olha lá, ó, x sobre menos 4 e y sobre 5 igual a 1. Muito fácil. A reta S é x sobre 6, ó, porque está no x, e o y menos 2, ó. Beleza? Repara que a gente nem se preocupou com o sinal, tá? Porque esse sinal no denominador, ele passa a ficar na frente da fração, então isso aqui é menos. Mas pra gente não vai fazer tanta diferença assim. Se eu fosse resolver alguma coisa, aí a gente ia trocar o sinal. Lembre-se, a equação segmentária, esse A ficou estranho, né? Ficou separado, depois eu corrijo. É da forma x sobre p mais y sobre q igual a 1. Então, determine a forma segmentária da equação da reta, cuja equação geral é. Então, ó, repara, dessa vez eu já estou misturando outro tipo de equação. Essa daqui é a equação geral da reta, que a gente aprendeu lá na primeira aula. Beleza? Então, a partir desses elementos aqui, a gente tem que tentar chegar nesse formato aqui de equação. Tá? Vou até botar aqui do lado. X, P, Y, Q. Pouco importa, tá? P, Q. Contanto que esse P seja o valor do X lá na abscissa e o Q o valor do Y na abscissa. Então, repara, eu tenho que achar alguma coisa aqui que fique nesse formato daqui. Aqui eu estou igualando a 0. Aqui na direita tem que ficar 1. Então o que eu vou fazer com esse menos 12? Eu vou pegar e vou jogar para a direita. Ele vai passar a ser mais 12. Tudo isso eu vou estar fazendo aqui embaixo. Tá? Então fica 2x mais 4y igual a 12. Porque o 12 saiu daqui e veio para a direita. Tá certo? Ó. Daí para frente, para ficar 1 na direita, eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 12. Então dividir por 12, ó. Repara, estou dividindo tudo isso por 12. Consegui obter, né? 2x sobre 12 simplifica, dá x sobre 6. 4y sobre 12 simplifica, ó. E 12 dividido por 12 deu 1. Ficou nesse formato aqui?
Ficou, não ficou? Então a equação é essa. Tá certo? Se eu fosse montar o gráfico disso daqui, eu sei que a minha reta ia estar desse tipo aqui, ó. E o y no 3. Tá? Difícil vai se montar uma reta aqui, mas enfim. Então tá batendo aqui no 6 e tá batendo aqui no 3. Beleza? Tá certo? Só isso aí, interpretação. Outro exemplo, ó. Podemos apresentar graficamente, que eu acabei de falar ali para vocês, a equação segmentária obtida por... Beleza? Só que agora tá muito mais bonitinho, né? Agora a gente tem aqui a outra parte da aula, né? As equações paramétricas. Vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Até agora mostramos que a equação de uma reta na forma segmentária relaciona diretamente entre si as coordenadas x e y do plano cartesiano. No entanto, podemos escrever a equação de uma reta em função de uma terceira variável, t, denominada parâmetro, de modo que tenhamos x igual a f de t e y igual a f de t. A gente já vai explicar isso tudinho aí. Vamos lá. Vamos considerar a situação em que temos uma equação da reta no formato geral x mais, tá? Equação geral da reta, beleza? Agora vamos escrever uma equação em que função de uma terceira variável, a variável t. Olha lá. O procedimento que iremos adotar é inicialmente isolar uma das variáveis na equação. Por exemplo, a variável x. Eu tenho certeza que todo mundo pensou nisso. Obtemos. Então o x, ele está aqui na esquerda, né? Tudo isso daqui vai sair daqui e vai vir para cá, para a direita. Beleza? Olha aqui, ó. E usando a fatoração, temos, ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui são divisores de 2. Então a gente pega, divide isso tudo por 2 e decompõe, né? A gente fatorou. Agora vamos escrever a equação da reta em função do parâmetro t, fazendo menos y mais 3 igual a t. É importante observar que, como consequência, x é igual a 2t. Olha aqui, ó. O que ele fez? Ele tirou isso aqui e colocou um t. Tá certo? Então x é igual a 2t. Beleza? Então olha lá. Esse cara aqui é igual a t, ó. Viu? Que a gente fez aqui em cima. Beleza? Foi, isolou, né? O y jogou para a direita e o t para a esquerda. Aí ele montou uma equação aqui só para o y. T é o parâmetro. X é igual a 2t e y é igual a menos t sobre 3. Equações paramétricas ainda, ó, encontramos duas equações paramétricas relacionadas à equação. Observe que nas equações paramétricas as variáveis x e y estão em função da variável t. Geralmente escrevemos as equações paramétricas no formato de sistema de equações. Ai, a garganta tá ótima. Então, o que ele fez aqui? Ele montou um sistema com aquelas outras duas equações que a gente achou anteriormente, tá? Tá aqui, ó. Observe a tabela. Então, ó, ele montou uma tabela a partir daquelas duas equações e da equação geral. Botou todas as variáveis aqui, ó, t, x e y. Todos os pontos que pertencem à reta da equação geral têm coordenadas dadas por 2t, que é o x, e menos t mais 3, que é o y. Dessa forma, atribuindo valores à variável t, encontraremos pontos dessa reta, como mostra a tabela ao lado. Esses valores aqui, pessoal, eles são aleatórios, tá? Você colocou um valor para o t e você foi determinando para o x e para o y de acordo com aquele primeiro valor que você colocou. É do mesmo jeito que você faz para poder montar um gráfico de uma equação do primeiro grau, do segundo grau, tá certo? Você monta a tabela e vai substituindo.
As equações paramétricas são equações que representam uma mesma reta por meio de uma variável em comum, chamada de parâmetro. Esse parâmetro faz a ligação entre as duas equações. Olha lá, são exemplos de equações paramétricas. Quando eu monto um sistema, né, e eu tenho uma terceira variável aqui, que normalmente é o t, que é o parâmetro. Exemplo de equações paramétricas, ó. Caso tenhamos as equações paramétricas de uma determinada reta, por exemplo, e desejamos encontrar a equação geral, agora ele vai fazer o contrário. A partir das paramétricas, ele vai determinar a equação geral. Basta resolver o sistema de equações e eliminar a variável t. Muito fácil, né? Vamos lá, vamos eliminar a variável t. Nesse caso, para eliminarmos a variável t, multiplicamos a primeira equação por 3. Por quê? A gente tem um número oposto aqui embaixo, né? Você tem aqui embaixo menos 3. Então, quando eu multiplico em cima, ó, por 3, no final eu vou ter mais 3t com menos 3t. Quando eu somar em cima e embaixo, vai dar isso aqui, ó. Eu vou eliminar esse t. Então, 3x mais y, 3x mais y... e 3 mais 5 igual a 8. Ó. Aí você pega esse 8 e joga para a esquerda. E igual a 0. Olha aqui, ó. A equação geral. Muito simples, né? Então agora a gente tem aqui alguns exercícios resolvidos. Tá certo? Qual o valor da medida da hipotenusa do triângulo retângulo formado pela interseção da reta de equação? Equação... Que tipo de equação é essa? Ó, pensa um pouquinho aí. Que tipo de equação é essa aqui? Hein? É uma equação segmentária. E os eixos x e y no plano cartesiano. Então, lembrando. Olha lá. Menos 3 no y e 4 no x. Você tem aqui o plano cartesiano. Você liga essa reta. Você ligou a reta, você está montando um triângulo retângulo. 90 graus. Beleza? Que distância é essa daqui? É 3. Você não vai colocar menos 3, né? Porque eu tenho uma distância aqui em módulo. E que distância é essa daqui? 4. Tá certo? Daí pra frente é só você aplicar Pitágoras. Normalmente. Beleza? É bem tranquilinho assim, né? Com desenho essas coisas fica bem mais fácil. A gente sai daquele negócio que é bem abstrato, né? Obtém a equação reduzida da reta, representada pelas equações paramétricas a seguir, em que o parâmetro t é um número real. Então, vamos lá, vamos lembrar como é que a gente faz para poder sair daqui e achar, determinar, né, ai meu Deus, a equação reduzida. É só você resolver o sistema eliminando a variável t. Então tem aqui, ó, mais 1t mais 2t. Você tem duas maneiras aqui para resolver. Você pode multiplicar em cima por menos 2, tá? Porque o negócio aqui é você achar números opostos, valores opostos, tá? Ou eu vou te dar uma outra opção. Não é muito agradável, mas você pode dividir a de baixo por menos 2. Porque você vai ficar com menos 1t. Também serve. Só que o problema é que você vai trabalhar com fração aqui e fração aqui. Isso não é muito legal. Então, a melhor opção aqui seria a opção verde. Mas a gosto cada um tem o seu, né? Então, olha lá. Multiplicando a de cima por menos 2, você tem valores opostos para o t. O negócio é esse, achar valores opostos. Porque você soma vai dar 0. Você vai eliminar isso aqui, ó, quando somar de cima e de baixo. E determinamos aqui a nossa equação. Lógico, tem que isolar, né? Achar aqui igual a 0 a equação reduzida. Beleza? Mais um exercíciozinho aí, né? Um móvel descreve uma trajetória retilínea, isso é coisa de física, né? E suas coordenadas têm a função do tempo t. Olha lá. Qual é a equação segmentária dessa trajetória? Uma das opções aqui, eu acredito que seja até a melhor, é você determinar primeiro a equação geral e da equação geral você partir para a segmentária.
certo? Então, de novo, ó, isso daqui é uma paramétrica. Para a gente sair daqui e partir para a geral, a gente tem que eliminar o t. Para eliminar o t, você tem que pensar em achar números opostos aqui. De novo, a gente tem duas opções. A gente pode multiplicar de cima por 2, que é a mais agradável, e você pode dividir a de baixo por 2. Não vai ser legal, porque você vai ficar com uma fração aqui. Tá? O jeito que você vai resolver, só você que sabe. Eu estou te dando só opções. Beleza? Olha lá. Então, multiplicando a de cima por 2, você tem lá 2x, 6t mais 22. Soma isso daqui, você vai eliminar o t. E você vai ter isso aqui no final, ó. Tá certo? Lembra, a segmentária você tem que ter o 1 aqui na direita. Para o 32 se transformar em 1, você tem que dividir isso, isso e isso, cada termo, por 32. E é isso que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Tá certo? A partir daí você tem, né? X sobre 16, Y sobre 32 e 1, porque 32 dividido por 32 dá 1. Fechou. Mais um exercíciozinho aí. Escreva a equação segmentária da reta do gráfico a seguir. Vocês estão observando, né, que o nome é feio, né? Mas é bem tranquilo. Então, qual seria a equação? X sobre... Quem é que está aqui na coordenada do X? Menos 8. Mais... Quem é que está na coordenada do Y? 4. Igual a 1. Só isso. Tá? O máximo que a gente pode fazer aqui é só corrigir esse sinal aqui da frente, né? Porque quando você escreve isso daqui, ó, você tem mais do x e menos do 8. No final ele fica assim, tá? O máximo que você pode fazer é isso, mas também não é obrigação não. Considerando a reta S de uma equação geral, escreva essa equação na forma segmentária e determine também as coordenadas dos pontos de interseção da reta com os eixos x e y do plano cartesiano. Muito tranquilo, né? O que a gente sabe que a gente tem que fazer? Esse cara daqui, ele tem que sair daqui e vir para a direita. Beleza? Então você vai escrever 7x mais 14y igual a 28. No membro da direita eu tenho que ter o 1. Então isso daqui, para ficar 1, eu tenho que dividir a minha equação toda por 28. Então vai ficar 7 sobre 28. 7x sobre 28. Depois a gente se preocupa em simplificar. 14y sobre 28. E 28 sobre 28 dá 1. A gente já está quase lá. Simplifica o 7 com 28, vai dar 1/4, né? E aqui vai dar 1/2 mais, não sei porque eu botei isso, 1/2, ó, e 1. Tá certo? Pronto, achamos a equação segmentária. Agora, quais são as coordenadas? Esse cara aqui está no x, certo? Então, desse ponto eu tenho 4 e 0. E desse ponto aqui eu tenho 0 e 2. Beleza? São esses pontos aí. Olha lá a solução, ó. Foi o jeitinho que a gente fez, ó. Tá certo? Agora vem os pontos, ó. 4 e 0 e 0 e 2. E aqui, ó, já no gráfico, jogando no gráfico. Beleza? Considerando as equações paramétricas de uma reta em que determine o gráfico dessa equação na forma segmentária da reta. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu vou montar um sistema t igual a 2x mais 4, embaixo t igual a menos y menos 2, beleza? Tá aqui, né? Eu tenho que eliminar esse t e somar as duas equações. Qual que eu vou multiplicar por menos 1 aqui? Qualquer uma das duas, você que escolhe. Eu vou multiplicar nesse caso aqui a de baixo por menos 1, vai ficar menos t, e vou somar. Então soma aqui, deu 0. Certo? Aqui vai ficar mais y com mais 2x mais y. E aqui vai ficar mais 2 com mais 4, vai ficar mais 6.
Beleza? Só que ele quer, ó, segmentária da reta. Então a gente tem que igualar isso aqui a 1. 2x mais y igual mais 6. Vai vir pra cá. Menos 6, ó. Só que esse cara aqui tinha que ser mais 1, né? Aqui tá menos 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso tudo aqui por menos 6. Olha a malandragem, ó. Por quê? Esse menos aqui ele vai trocar o sinal. Tá? Então vai ficar 2x dividido por menos 6 mais y dividido por menos 6. E menos com menos dá mais. 6 por 6 dá 1. Só vou simplificar isso aqui, ajeitar, né? 2x, 2 com 6 dá 1/3, né? Então vai ficar x sobre menos 3 mais y menos 6 igual a 1, ó. Pronto. A equaçãozinha está aqui. Bonitinha processo. Certo? Aí é só pegar e jogar no gráfico, né? Olha lá. Só um lembrete aí que corta os eixos. Olha os pontos lá, ó, menos 3 e menos 6. É muito facinho, né? Tem uns nomes feios pra caramba isso aqui, mas na real é muito fácil. Você pegar pra fazer, você vê que é bem tranquilão, ó. Uma forma interessante para determinar as equações paramétricas da reta R a partir da equação geral é a seguinte. As equações paramétricas podem ser representadas por... Isso aqui já é a resolução, né? Você reduz... Isso daqui ele separou, né? Em 2 binômios, ó. Tá certo? Pegou esse cara aqui, jogou para a direita. Isolou aqui o x, ó. Fatorou, né? Isolou o x. Fatorou aqui por 2. Beleza? E você sabe que esse cara aqui vai ser igual a t. Esse cara aqui vai ser igual a t. Olha lá. Tá certo? Eu sinceramente eu não sei te dizer qual é a aplicação para isso na prática. Depois eu tenho até que pesquisar, porque eu não sei não. Não sei para que serve isso na prática. Mas, já que existe, a gente tem que estudar, né? De acordo com De acordo com a informação do problema, a equação da reta é da forma... Então foi de acordo com o exercício anterior, né? Deixa eu apagar isso aqui que tá me incomodando. Então seu gráfico forma um triângulo retângulo com base 5 e altura 8, com os eixos do plano cartesiano como mostra a figura ao lado. Portanto, a área... Eu acho que eu pulei um probleminha aqui, hein? Pulei um problema, cara. Pulei um problema. Mas enfim, ele devia estar pedindo a área. Então, pessoal, para finalizar, queria agradecer a vocês aí por vocês estarem se dedicando e estar assistindo às aulas, estar fazendo isso tudo aí pela internet. Sei que já é difícil estudar matemática com o professor do lado de vocês, imagina assim, né? A distância. Por isso que eu estou me esforçando aí também. Eu estou tentando mexer em tudo, cara. Eu não sou youtuber, não sou nenhum pró em computador, então tentei me virar aqui do jeito que tá. Tô aprendendo a mexer aqui no programa, tô aprendendo a editar, tô aprendendo tudo. Tô tendo que fazer isso tudo aí para todos os lugares que eu dou aula. Tá certo? Então, para não deixar vocês também na mão, eu tenho que me planejar, tenho que fazer uma aulinha de direito, é o melhor que eu tento aqui jogar para vocês. Algumas coisas eu peguei já pronto do outro professor, que eu já comentei com vocês isso. E eu queria pedir um pouquinho da compreensão de vocês e ajuda, né? Se de repente aí vocês realmente assistam, mostre aí pro colega de vocês aí que de repente não está tendo a mesma oportunidade de estudar, mostra para ele aí que é interessante e que tem essa partezinha do canal aí com esse cursinho de geometria analítica, tá certo? Então, por enquanto é só. Queria agradecer aí a audiência de vocês e até a próxima aula. Falou, pessoal? Que a próxima aula eu vou falar mais da equação geral da reta e da equação reduzida, com exercícios prontos também. Falou? Um grande abraço para vocês, todo mundo aí com saúde e fiquem com Deus. Fui!